Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos amados irmãos. Mais uma vez, Pastor Carlos, nesta manhã, trazendo aqui a Escola Dominical, lição 11, Lição 11 da Escola Dominical. Ela vai falar a respeito, modelo de missões da Igreja de Antioquia. Amém? Quero compartilhar com vocês nessa manhã. Mas antes vamos estar dando uma orada, clamando ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que nós temos, ó Pai, de estar falando da Tua palavra, do Teu poder, da Tua unção. Nos ajuda, Senhor, a transpor com as barreiras, com as dificuldades. E que venhamos, ó Pai, ser operosos diante do Senhor. Nos capacita. Ah, Deus, abra a nossa mente ao aprendizado, que sejamos uma bênção nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Lição 12, hoje dia 17 de dezembro de 2023, modelo de missões da Igreja de Antioquia, texto áureo. E servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo 12. Verdade prática. A ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Amém? Glórias a Deus. Que presente, de Deus, tudo aquilo que Deus tem feito, tem operado na nossa vida, nós precisamos falar e sentir e ver que é um presente dele, Atos capítulo 11. Versículo 19 ao 26. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar a Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Amém? Glórias a Deus. Maravilha, Atos capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os dispersaram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia
e dali navegaram para Chipre. E chegados os Salamina, chegados a Salamina, anunciaram a palavra do Senhor nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Aleluia, dessa palavra. Glórias a Deus. Maravilhas desse Deus que tem aí nos instruído, tem nos capacitado, né? Ah, Deus, que maravilha é o Senhor. Quero trazer a introdução para os amados irmãos. E diz assim: nesta lição estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, a igreja de Antioquia. Veremos a sua fundação e formação, sua vida ministerial e de comunhão, como foram resultados produzidos da prática missionária da igreja. Teremos, portanto, uma mostra clara de que nessa igreja havia uma dinâmica simples, porém profundo, jejum e oração para pedir orientação ao Espírito Santo. Jejum e oração para executar as orientações do Espírito Santo. Fazer missões, uma prática missionária na dependência do Espírito. A igreja de Antioquia, natureza e características dessa igreja. Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era conhecida como a Rainha do Oriente. A cidade tinha uma população estimada em 500 mil habitantes. Antioquia era constituída de diversas nacionalidades e, por isso, dizia-se possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam as suas praças, não por causa, ou melhor dizendo, não por acaso. Essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo, depois de Jerusalém, e a sede de missões da igreja cristã. Por isso o evangelista Lucas altera o foco da narrativa, outrora centralizada em Jerusalém, para o ministério aos gentios a partir de Antioquia da Síria e subsequente disseminação da igreja pelo mundo. Atos capítulo 11, versículo 19. Outro sim, não se deve confundir a cidade de Antioquia com Pisídia, mencionada em Atos capítulo 13, versículo 14. Glórias a Deus. Alex, seja bem-vindo. Também meus amados irmãos aí, sejam todos bem-vindos. Pastor Carlos é do Rio de Janeiro. Amém? Glórias a Deus. A igreja de Antioquia, aleluia, a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judéia e Samaria. Atos capítulo 8, versículo 1. O Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, a Antioquia da Síria. Atos capítulo 11, versículo 22 e 23. Nessa cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica, em Atos capítulo 11, versículo 26. Essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. É importante ressaltar que havia apenas duas cidades mais importantes do que Antioquia da Síria, Roma e Alexandria. Portanto, o evangelho pregado a partir de Antioquia para outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico. Leiamos também uma obra de leigos. Não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora
dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja de Antioquia. Atos capítulo 11, versículo 19. Por causa do anúncio do evangelho, a mão do Senhor estava sobre os crentes, aleluia, dispersos em Antioquia, o que fez com muita gente se convertesse a Cristo. Essa notícia chegou a Jerusalém a ponto de os apóstolos enviarem a Barnabé para verificar de perto o que estava acontecendo. Barnabé viajou mais de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia. Ao chegar à cidade, ele se alegrou ao constatar que a graça de Deus havia alcançado muita gente e exortou todos que permanecessem firmes no Senhor. Nessa oportunidade, pela primeira vez, os discípulos da igreja de Antioquia foram chamados de cristãos. Atos capítulo 11, versículo 26. Amém? Glórias a Deus. Sinopse do texto 1. Quero trazer sinopse. Daqui a pouquinho nós estaremos trazendo a sinopse do texto 1 e nós veremos mais desta grande obra missionária, de como Deus ele envia os seus servos através do Espírito Santo para fazerem com que esta obra crescesse na graça e no conhecimento. Amém? Então que Deus esteja aí operando, né? Deus opera com grande exército do céu e envia socorro aos seus filhos e filhas que têm aí um prazer enorme de estar fazendo essa obra maravilhosa. Então, sinopse do texto 1. Diz assim: a igreja de Antioquia foi fundada por leigos e, consequentemente, por cristãos gentios. Auxílio bibliológico. Ser cristão. A palavra cristão do grego cristianos ocorre apenas 3 vezes no Novo Testamento. No capítulo 11, versículo 26, no versículo 26, no capítulo 26, versículo 28, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Originalmente, era um termo que descrevia servos e seguidores devotos de Cristo, que não tinham medo de se separarem da impiedade, da corrupção e da imoralidade na sociedade, a fim de se identificarem com Cristo. Hoje, o termo se tornou um nome genérico, aplicado a quase todos os que afirmam crer em Jesus Cristo. Como resultado, o termo foi quase esvaziado das sinagogas. Significado original no Novo Testamento: sugerir a ideia de relação pessoal profunda da nossa devoção a Cristo, conforme está em Romanos, capítulo 8, versículo 38 ao 39. Uma igreja missionária em ação. Havia alguns doutores, Atos capítulo 3, versículo 1. A igreja em Antioquia tinha uma boa liderança, exercendo a vocação. Nessa igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, Efésios, capítulo 4, versículo 11. Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus, sob inspiração do Espírito Santo. E de maneira espontânea, os doutores ou mestres eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com autoridade, sabedoria do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. 2. Uma liderança servidora. A liderança da igreja em Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Por exemplo, Barnabé, consolador,
misericordioso Simão, negro, africano, Lúcio, sirineu, africano, Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes, o tetrarca, Herodes Antipas, que matou João Batista, Saulo, fariseu, ex-perseguidor da igreja. Essa profunda comunhão de adoração e oração e serviço na divindade de pessoas salvas trazia uma convicção de trabalho em favor das multidões não alcançadas da Ásia Menor e da Europa. Diz o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo. Nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separassem Barnabé e Saulo. Em seguida, eles foram enviados para o campo missionário. Note que antes de receberem a orientação do Espírito Santo, a liderança, profetas, mestres e toda a igreja estavam no propósito de jejum e oração. Após receberem a orientação do Espírito e antes de enviarem a Barnabé e Saulo ao campo missionário, profetas, mestres e toda a igreja continuava jejuando e orando. A lição aqui é muito clara na obra missionária, em que qualquer projeto da obra de Deus devemos entrar num propósito de jejum e oração para receber a orientação do Espírito Santo, bem como executar a orientação do Espírito. Sem dúvida, essa era a base do sucesso missionário da igreja em Antioquia. Sinopse 2. Profetas e doutores constituíam uma liderança servidora estabelecida sem barreiras raciais ou espirituais. Auxílio bibliológico. A função do missionário. Os missionários cristãos hoje devem se dedicar ao mesmo tipo de atividade, serem ministros, isto é, servos de Cristo e mensageiros do seu evangelho, isto é, boas novas, embora um missionário também possam servir a muitas necessidades práticas, particularmente em cultura que estão fechadas à pregação pública do evangelho. O propósito principal deles ainda deve ser apresentar as pessoas a Cristo. Ele é o único que pode resgatá-la das consequências finais do pecado e da rebelião contra Deus e do poder de Satanás. Capítulo 28 de Atos, versículo 18. Além disso, a obra de um missionário envolve o disciplinar novos crentes, isto é, a treiná-los na disciplina práticas de seguir a Cristo e aprender a sua palavra diariamente. Isso inclui incentivá-los a receber o Espírito Santo e seus dons, conforme está em Atos capítulo 2, 38, versículo 8, 17, ensiná-los a obedecer tudo o que Cristo ordenou. Mateus capítulo 19, versículo 20. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos colocar a nossa vida no altar do Senhor, buscar o Senhor em espírito e em verdade. Nós precisamos estar de bom grado fazendo essa obra. 3. Serviço de missões. No início das missões cristãs, a narrativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo para uma obra especial. João Marcos, autor do evangelho que leva o seu nome, permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia por Barnabé, seu primo, e Paulo, que regressaram de uma missão
de socorro a Jerusalém. Atos capítulo 12, versículo 25. Quando partiram para Chipre, na sua primeira viagem missionária, levaram João Marcos em sua companhia. Atos capítulo 13, versículo 5. Porém, ao chegarem em Perge, na Ásia Menor, Marcos os deixou e regressou para Jerusalém. Atos capítulo 13, versículo 5. Roteiro da viagem e atividades missionárias. No capítulo 13 e capítulo 14 de Atos, encontramos diversas localidades onde as atividades deles foram desenvolvidas. Missões em Chipre, Atos capítulo 13, versículo 14, versículo 3, Atos capítulo 13, versículo 4 e até o versículo 13. Missões em Antioquia da Pisídia, Atos capítulo 13, versículo 14 ao versículo 52. Missões em Icônio, Atos capítulo 14, versículo de 1 a 7. Missões em Listra, Atos capítulo 14, versículo 4, Atos capítulo 14, versículo 8 ao versículo 20. Missões em Derbe, Atos capítulo 14, versículo 20 ao versículo 21. Missões em lugares antigos e novos, Atos capítulo 14, versículo 21 ao 28. Regresso a Antioquia da Síria, Atos capítulo 14, versículo 27. Basicamente, nessas regiões, a obra missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização, visitas a cidades e países em que o evangelho não havia chegado, perseguição e oposição ao evangelho, batismo no Espírito Santo, separação de líderes para igrejas plantadas, contatos e revisões das igrejas plantadas e muitas outras atividades missionárias. Havendo cumprida essas e outras tarefas, os missionários voltaram a Antioquia da Síria cheios de alegria, ansiosos para contar o que Deus havia feito entre os gentios. Atos capítulo 14, versículo 24 ao 28. Eles poderiam dizer de sã consciência: missão cumprida. Ah, que alegria, que bênção, né? Oh Deus de Israel, seja assim, ó Pai, no nosso tempo também, Senhor, esteja nos ajudando a fazer missões, esteja nos ajudando a cumprir com excelência a Tua obra, Senhor dos Exércitos. Faça de nós instrumentos Teus, onde quer que estejamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus esteja aí nos ajudando, que Deus esteja aí cumprindo em nós o seu querer, que nós venhamos fazer também a nossa parte, que nós venhamos ministrar segundo o querer e a vontade do nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Amém? Então, a parte 3 agora, prestando coisas, né? Ou melhor dizendo, prestando conta. Ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que os havia recomendado, a despeito das fortes perseguições que sofreram no cumprimento da nobre tarefa missionária. Paulo e a equipe que estava com ele evidenciaram a manifestação do poder de Deus na primeira viagem missionária. Muitos gentios e judeus creram e aceitaram Jesus como Salvador. Muitas igrejas foram fundadas, curas divinas, libertação ocorreram. A obra do Espírito Santo foi notória nessa jornada missionária. Assim, o grande legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios. Atos capítulo 14, versículo 27. Aqui aprendemos algumas lições preciosas da primeira
ideia missionária, independentes que respondem, aleluia, somente ao Senhor, não é bíblica. O apóstolo Paulo não deixava de relatar as atividades missionárias à sua igreja de origem. Capítulo 14, versículo 27 ao 28. Segunda, teremos oposição e obstáculos na obra missionária, mas também teremos ressaltados que glorificarão, ou melhor dizendo, resultados que glorificarão o Senhor que nos chamou. E finalmente, não esqueça de que a obra missionária que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmos 126, versículo 6. A primeira viagem missionária, Paulo começa em Antioquia com a escolha e o envio de Paulo e Barnabé por meio do Espírito Santo. Conclusão: à luz desta lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte da sua rotina. Uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões. Assim é a tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários de nossa igreja local, orar e jejuar por missões, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de que precisa ouvir a Jesus quanto ao Espírito Santo, encontra pessoas despojadas e sedentas por almas. Ele as capacita com talentos e dons espirituais para se lançarem inteiramente na mais sublime missão de ganhar vidas para o reino de Deus. Amém? Revisando o conteúdo, como a Antioquia da Síria era conhecida. Antioquia da Síria era conhecida como a rainha do Oriente. Quem anunciou o Evangelho e depois fundou a igreja em Antioquia não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o Evangelho e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. Atos capítulo 11, versículo 19. Quem eram os líderes da igreja de Antioquia? Barnabé, consolador, misericordioso; Simeão, negro, africano; Lúcio, sirineu, africano; Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes, o tetrarca; Herodes Antipas, que matou João Batista; Saulo, fariseu, ex-perseguidor da igreja. Qual a lição que podemos aprender em relação ao jejum e à oração? A lição aqui é muito clara. Na obra missionária e em qualquer projeto na obra de Deus, devemos entrar num propósito de jejum e oração para receber a orientação do Espírito, bem como para executar a orientação do Espírito Santo. Cite uma lição preciosa que podemos aprender com a experiência missionária da igreja em Antioquia. A ideia missionária, independentes que respondem somente ao Senhor, não é bíblica. O apóstolo Paulo não deixava de relatar a atividade missionária
a sua igreja de origem. Capítulo 14, 27 de Atos dos Apóstolos até o 28. Amém? Glórias a Deus. Que bênção nós podemos colocar a nossa vida no altar. Que bênção nós estarmos buscando ao Senhor em todo o tempo e lugar. É muito bom nós estarmos reunidos nessa manhã para falar sempre, né, do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele quem tem governado a sua igreja, Ele quem tem feito maravilhas, e nós só podemos agradecer a Ele. Amém? Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa escola dominical, muito obrigado pelo Teu grande amor, pelo Teu grande poder, até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, e a Tua boa mão tem feito toda a diferença na nossa vida. Esperamos no Senhor, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos fazer crescer, que o Teu grande amor, o Teu grande poder venha, Senhor Deus, fazer com que nós sejamos, ó Pai, orientados pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, acerca, Senhor Deus, da Tua palavra, Pai, acerca, Senhor Deus, de divulgar o Teu Evangelho. Então, em nome de Jesus Cristo, nos usa, nos capacita. Ah, Deus, faça, Senhor Deus, com que nós venhamos nos desenvolver, Senhor Deus, a respeito dos talentos. Faça de nós instrumentos, Senhor Deus, do Senhor. Amém, amém e amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém, amém e amém. Deus abençoe, fica na paz.